Esse é o Nós na História. Muito obrigado a você que nos assiste, muito obrigado a você que nos escuta. A gente sempre lembra isso aqui no começo do programa, né? Se você nos escuta, saiba que tem vídeo. E se você tá vendo a gente em vídeo, mas só tem como assistir, agora não vou conseguir, vou dar uma caminhada, vai lá e bota no Spotify, né? E escuta a gente também. Então tem as duas maneiras de consumir o seu melhor programa. A galera já tá falando, já é o melhor programa que eu escuto, já é o melhor programa que eu assisto, já. Mas não Esse é o dá para Peninha. caminhar assistindo? Não dá para caminhar assistindo, sabe? Dá para caminhar assistindo, dependendo de onde tu estiveres, né? Dá, acho que dá. Arthur Gubert, tudo bem? Sabe quem é nosso ouvinte? E falando sério, nosso ouvinte mesmo, escuta os nossos podcasts. Thiago Lacerda. Thiago Lacerda. Mas esse é um arroz de festa. Esse qualquer coisa que envolve o Rio Grande do Sul, ele na sua tentativa de conseguir cidadania, ele ouve, ele se interessa, ele se envolve. Não, isso aí não conta. Thiago, eu quero que chegue no Caetano Veloso. Eu assino. Cara, vai ser difícil chegar no Caetano Veloso, porque o Caetano Veloso, né, ele tá numa fase mais comunista. Mas ele assiste o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube ele assiste. A mulher dele manda ele assistir, ele assiste. Exatamente, mas a mulher dele, mas ele não fala, aí não adianta. O Caetano Veloso só é legal se ele expõe alguma coisa. Mas nenhuma audiência que é passiva serve para alguma coisa. Não adianta nada. Pode dizer que eu sei, mas o Caetano Veloso não é passivo. Não é passivo. Tanto é que a língua dele roçou na língua de Camões. Isso, e ele mesmo disse isso. Aliás, estou vindo de Portugal, agora estou com sotaque muito forte ainda. Né? A minha mulher, primeiro táxi que nós entramos no aeroporto, ela deu informação em português de Portugal. Ela já virou a chave assim, na hora. Eu olhei para esse cara que é deboche, sabe que eles encaram como deboche. Né? Eles são muito recalcados, muito recalcados. Muito, aliás, os coisa portugueses. Bem boa. Os portugueses tratam mal a gente porque eles têm pouca paciência. E aí eu descobri uma coisa no terceiro bar. O caso foi o seguinte, era uma mesa com várias pessoas e cada vez que o garçom chegava ali, alguém pedia uma cerveja, porque as cervejas elas iam acabando conforme as velocidades individuais. Vai tomar no cu. Não, mas era a Delirium lá, tinha cerveja de tudo que é lugar do mundo. Né? Aí eu vou me retirar desse programa. Calmem. Aí na sétima vez o garçom falou assim, mas por que ficam pedindo a prestação? Por que não pedem todos de uma vez? Porque ele ia lá e alguém pedia. Né? E aí todo mundo deu risada, ele ficou brabo, assim, ele voltou, ele viu que, né, aquela coisa toda. E aí na terceira vez alguém tratou mal ele assim, traz logo. E ele foi rapidinho e ele gostou. Então eu entendi isso. Eu entendi, tipo assim, sabe? Não é uma maneira, não é que eles sejam estúpidos, é o jeito de ser. E se tu começa a tratá-los como eles te tratam, dá na mesma. É uma bela adaptação. Ainda bem hoje, porque hoje não tem mais perigo, né, de andar para Portugal. Um beijo para Lisboa, todos os grandes portugueses que na verdade nos trataram muito bem. Hoje é um dia muito importante para a gente também, porque a gente anuncia mais uma chegada de mais um parceiro. A Gruppen está com a gente aqui no Nós História. Uma salva de palmas, por favor, meus amigos e companheiros. Uma salva de palmas para a Gruppen, especialmente você que está vendo, ouvindo, escutando. E compre algum produto da Gruppen logo. Aliás, não sei qual é o produto que eles vendem, mas compre. Não, mas são produtos valiosíssimos no mundo de hoje. Aliás, a gente fala de história, né? E a Gruppen produz presta um serviço absolutamente contemporâneo e cada vez mais necessário, que é a segurança de sistemas, né? Mas eu tenho uma reclamação a fazer. A gente pode reclamar do patrocinador, Potter, ou não pode? Acho que no primeiro programa, não. Ou no instante melhor que a gente está saudando ele, talvez não. Né? Mas o Eduardo Bueno, o Peninha, ele abre as sessões e o Felipe é completamente apaixonado por ti. Aliás, Liberdade Felipe e toda poética. a turma, muito obrigado pela confiança de estar com a gente. A Gruppen vai estar com a gente aqui num momento de tecnologia na história. Né? Porque tecnologia não é só Mas eu quero deixar clara a minha reclamação aqui. Eu ganhei um laptop de presente do Felipe da Gruppen. Ele me deu um laptop. Claro, eu prestei serviços em troca, palestras maravilhosas, gravei comerciais e tal. Sou fã da Gruppen e fã do Felipe. Porém, no computador, que é no laptop, não se diz mais laptop, né? No PC, não. Sei lá, no computador portátil que ele me deu, que aliás estou usando aqui agora, vem com tanta segurança, Felipe, que eu não consigo ver pornografia de jeito nenhum. Eu boto uma coisa de pornografia, site, não entre. Esse site tem malware, sei lá, malware. Esse site vai piorar a tua vida. Esse site faz crescer cabelo na tua mão. Esse site deixa você abobado da punheta. Pô, Felipe! Aliás, Arthur, seria uma bela de uma pesquisa adentrarmos no histórico, né, de Xvideos ou de Pornhub de Peninha. O que o Peninha escreve no search dos sites adultos para se excitar?
Me disseram o seguinte, se você pesquisa alguma coisa na internet, vão descobrir tudo sobre você. Eu digo, bom, no meu caso, vão descobrir que eu gosto do Grêmio, do Bob Dylan e de pornografia. Não tem nenhuma novidade. Vamos pensar como gosta do Bob Dylan. A pornografia é outro episódio, né? A pornografia, né? Aliás, a gente vai guardando. Eu vou escrevendo aqui sempre. Pornografia é um grande episódio. Pornografia é um episódio sensacional. A gente tem que fazer um episódio daí, mas evidentemente que sério, né? Sobre pornografia ao longo da história. Não, vamos fazer um de pornografia e um de erotismo para deixar claro que há uma diferença enorme. E hoje será sobre o quê? Hoje será, depois de eu falar do nosso outro parceiro comercial, que é a KTO, que é probabilidades. Então, nós temos 2 quadros que sempre vão rolar no Nós na História. Um deles é a tecnologia na história. A gente vai trazer uma grande tecnologia, e hoje a gente vai falar de um assunto de um dos países que foi o país de ponta de uma tecnologia que mudou a história do globo terrestre. O nome do país é Portugal, e você já sabe disso e entenderá ainda mais o porquê. Até porque a gente tem um dos grandes estudiosos, né, dessa história aqui com a gente, Arthur Gubert. E a Gruppen vai estar nesse momento. No outro momento é a KTO. A KTO é um site de apostas que brinca com probabilidades. Em qualquer coisa, futebol americano, basquete, claro que os esportes... Não, futebol não! Futebol não brinca coisa nenhuma! Futebol americano, eu falei, né? E a KTO vem aqui com a gente com uma brincadeira que é a probabilidade. Se algo na história não tivesse acontecido ou tivesse acontecido. E hoje nós vamos contar também uma coisa que parte de Napoleão e dali vai engatar no nosso grande assunto. Como eu estava em Portugal e eu provoquei este programa sobre Portugal, eu tenho presentes aqui, tá? Primeiro um deles para Arthur Gubert. O Arthur Gubert é um homem de livro maravilhoso. De cadernos. Não é livro, cara, é um caderno, cara. De cadernos. Isso aqui, Arthur, é a Papelarias Emílio Braga. Produto artesanal elaborado desde 1918. Então, tu viu, tu falou da tua mulher, mas é impossível tu não falar, não puxar o sotaque português, né? E claro que Fernando Pessoa é o maior... Mas pelo menos estamos com legendas. Todo momento em que falarmos com sotaque português, teremos imediatamente legendas. E aqui, Arthur, então, tá o caderninho que eu te entrego ele hoje ainda, tá? Muito bonitinho, feito à mão. Obrigado. Né? Claro, para quem não está nos vendo... Passou uma mulher nua! Passou uma mulher nua! Passou uma mulher nua! Foca no programa, Peninha. Foca no programa aqui, ó. Para quem está nos escutando apenas... a capa é o maior poeta de língua portuguesa da história, um dos maiores poetas de qualquer língua da história. O nome dele é Fernando Pessoa. Tá aqui, Arthur. E para o Muito Peninha, obrigado. Eu falei que eu ia cobrar, mas eu não sou vagabundo. Eu não sou chinelão. Mas eu vou pagar. Eu não sou chinelão. Eu não sou mas chinelão. Eu vou pagar. Primeiro eu trouxe... Custou 60 euros. Primeiro eu trouxe pela estrada fora. Esse é de graça. Pela estrada fora. Acho que o Peninha coleciona livros, né? Coleciona, do tem, né? Tem mais de 20. Então tem mais uma edição para ti aqui do relógio. Não, eu tenho essa, só que não essa, né? Peraí que eu vou ter que abrir um parênteses. Para quem não sabe, eu traduzi o livro On the Road, do Jack Kerouac. Foi um sofrimento, foi um horror, durou 9 meses. Eu tinha 20 anos de idade. E tu traduziu com 20 anos de idade diretamente do inglês, não teve nenhuma edição da língua portuguesa a te ajudar. Eu tinha uma edição em francês e uma edição em espanhol. E quando faltavam, assim, mais ou menos 1/4 do livro, talvez 1/3 do livro, entra uma amiga da minha ex-mulher, feliz da vida, quase chorando, e me entrega esse livro, não nessa edição, pela estrada fora, em português de Portugal. Eu não aguentava mais, já estava sendo ameaçado de morte pelo editor, porque eu fiquei de traduzir em 3 meses, já se tinham passado 7 ou 8, e aí ela me entrega o livro, eu digo, vou copiar tudo! Aí abro o livro, a primeira frase é: fui-me de boleia ao Oregão num carro descapotável. Joguei o livro longe. Fui-me de boleia, fui de carona ao Oregão. Ao Oregon, num conversível. Conheci Dean pouco depois de a minha mulher e eu nos termos separado. Eu acabara de recuperar de uma doença grave, de que não vou dar-me ao trabalho de falar, a não ser para dizer que teve a ver com essa ruptura extremamente deprimente e a minha sensação de que tudo fracassara. De que tudo estava morto. De que tudo o quê? Fracassara. Cara, e é horrível, porque because everything was dead. I first met Dean not long after me and my wife split up. In a hard split up that I wouldn't bother to talk about, except with my feeling that everything was dead. E aí, já começou mal. Pois já começou mal e começou muito rebuscado.
Com a chegada de Dean Moriarty, começa a minha parte da vida que se pode chamar de vida na estrada. Começou o período da minha existência a que se pode chamar a minha vida pela estrada fora. Muito ruim. E Dean era o cara perfeito para a estrada simplesmente porque ele nasceu na estrada, a bordo de um calhambeque, de um carro caindo aos pedaços, quando seus pais estavam indo para Denver em 1926. Dean é o tipo ideal para a estrada, pois nasceu mesmo na estrada, quando seus pais atravessavam Salt Lake City numa velha carripana a caminho de Los Angeles em 1926. Soube de sua existência... Eu sou um gênio! Eu nunca mais... Tu pulou só uma frase, tu pulou só uma frase, que aqui, ó. Antes disso, sonhara muitas vezes ir para o oeste. E ir para o oeste nunca dando a largada. A fim de ver o país. Sempre, Sim. Aqui ficou lindo, sempre a planear vagamente sem chegar a partir. Puta que pariu! Que do caralho! E tu sabe que essa não é a mesma tradução. Essa não é a mesma tradução. É a tradução de Armanda Rodrigues e Margarida Vale de Gato. Tu vê, não é a mesma minha. Vê se tem a data aí dessa tradução. Agora, deixa eu contar uma história. Eu só gosto de contar histórias na qual eu sou o herói, né? Então, deixa eu te contar uma. Quando o Walter Salles conseguiu, enfim, os direitos para filmar On the Road, inclusive eu acho um filme legal, tem gente que não gosta. Eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Eu acho legal então, também. O filme ia ser filmado primeiro pelo Marlon Brando, aí o Marlon Brando desistiu, depois o Coppola desistiu, depois o Gus Van Sant, nunca ia adiante. O Walter Salles, o Valtinho, meu amigo, conseguiu o prodígio de obter os direitos que já tinham estado na mão desses caras todos, chegou nas mãos dele e ele filmou. Eu gosto do filme. E aí, só que a Folha de São Paulo me ligou logo que ele conseguiu os direitos. E me pegou de péssimo humor horroroso total, e eu ainda totalmente com inveja, raiva e ódio que não tinha sido convidado para o projeto. E aí me perguntaram, o que você acha de que o Walter Salles vai filmar? Eu digo, eu acho que vai ser um desastre, eu acho que vai ser horrível, eu acho que vai ser péssimo, esse filhinho de papai, esse banqueiro desgraçado, vai ver que nunca fumou um baseado na vida, tomara que seja horrível, tomara que seja um Central do Brasil piorado. Pum. Falei, mamãe falei, papai falei, saiu no jornal. Na mesma matéria, saiu o seguinte, Walter Salles, li On the Road em 7 línguas diferentes, e o que tenho a dizer é que a tradução de Eduardo Bueno é a melhor do mundo. Perfeito. Puta merda, na mesma matéria. Aí descolei o telefone dele e disse, Valtinho, tu sabe que a imprensa mente muito, eu não disse nada. Eles botaram o oposto do que eu tinha dito, Valtinho. Eu tinha dito, eu amo o Walter Salles. Já chamando de Valtinho. Já chamando de Valtinho. Meu irmão Valtinho. Sério, cara, que vergonha, cara, que vergonha. Peninha, aí que tá, isso é uma coisa que agora que nós estamos pegando amizade, né? A gente não mesmo. Nós somos conhecidos, profissionais. Essa tua vontade de destruição das pessoas, cara, esconde o teu melhor lado, que é o teu lado de dentro. A gente, eu, Arthur, que já te conhecemos por dentro, a gente sabe que em volta disso tudo aí tem um grande ser amável, carinhoso com todos, né? E por isso, tão carinhoso por todos, que agora nós adentramos no nosso assunto, que eu vou te dar de presente. Eu vou te dar de presente não por ti. Eu vou te dar de presente pelo livreiro. O livreiro. Porque quando eu provoquei vocês no grupo de WhatsApp, eu estava na frente de um livreiro, comprando o livro do Peninha, né, que o Peninha pediu para a gente. O Peninha estava a falar aqui que eu falei, provocado pelo Peninha, eu provoquei, ele falou assim, Peninha, é impressionante que nas livrarias portuguesas a quantidade de títulos sobre a história de Portugal. E, tipo assim, são calhamaços, são 700 páginas de um livro contando só a história de Dom Sebastião. Sabe? Eles pegam capítulo e mergulham, assim. Eu sei que o Brasil está a mergulhar nisso, porque não adianta só fazer livros que ninguém compra. Então, tu precisa de um processo inteiro. Mas lá compra um pouco também, mas tem aquele projeto que as bibliotecas são obrigadas. 11 milhões de habitantes só. Eu vi assim, um best-seller lá na altura, assim, ó, 25 mil livros vendidos.
Sim, o best-seller Piangers num país de foi 11 mil. best-seller lá também, né? Vendendo E livros. Eduardo Bueno também, né? Também Também, Eduardo Bueno também. Continua preso esse Piangers. Deixa eu contar essa história. Aí eu estava ali, aí eu perguntei para os guris assim, porque como eu estou lendo alguns livros, eu comprei alguns livros lá e comecei a ler os livros em português, né? Essa é uma vantagem. Portugal. Mas com tradução ou não? Encontras uma outra língua. Encontras uma outra língua, como a gente acabou de demonstrar agora aqui, numa tradução feita de um livro escrito em inglês, né? Que é On the Road, pela estrada fora. E aí eu perguntei, principalmente pro Peninha, claro, porque ele já deve ter vivido isso aí, o Peninha, depois de dar uns bostaços, ele falou assim, cara, eu quando lancei os 3 primeiros livros em Portugal, Descobrimento do Brasil... Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes Degradados e Capitães do Brasil. Capitães do Brasil. Eles falaram que precisavam adaptar ao português de Portugal, por uma questão muito simples. Vender. O livro do Peninha escrito no seu computador, né, A Viagem do Descobrimento, não vende em Portugal, porque as pessoas não vão achar atraente para ler. Vai ter que fazer muita força para ler. Claro que tem gênios da humanidade, como Saramago, Machado de Assis, Eça de Queiroz, que conseguem vencer essa barreira, né, e falar, o mais moderno é o Saramago. Não traduz para Portugal. Até porque tem uma questão estética, né? Saramago proibiu, né? Proibiu de como ele escreve, né? Aliás, deve apanhar muito alguém em inglês para traduzir Saramago, né? Porque a pontuação é toda torta. Beleza. Dito isso, eu já tinha encomendado para um cara mais jovem numa livraria o livro que o Peninha tinha me mostrado. Falou assim, cara, é muito difícil de conseguir esse livro, blá, 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 blá. Voltei lá para pegar o livro. E aí, eu falei com o mesmo jovem que tinha me entendido, e aí veio um senhor lá de fundo assim, quem é que quer de Celta, Timor? Né, falou assim. Aí o cara me olhou assim, né, e falou assim, és brasileiro. Tu não tem cara de quem queres esse livro. És brasileiro? Eu falei assim, sou brasileiro, assim. E ele assim, por que queres? Brasileiro. Assim, aí eu assim, pai, agora, eu falei assim, ó, se eu falar que é para mim, eu senti que deveria ter uma profundidade. E como eu sou raso, eu saí de mim. Eu falei assim, não, eu tenho um grande amigo, né, que gosta muito da história de Portugal. Já mentindo. Tinha que ser um grande conhecido, né? É que eu ninguém faz isso. Desculpa, mas ninguém faz isso por conhecido. Ninguém carrega um calhamaço desse aqui. Coralho, olha o tamanho para um do livro, conhecido. Um pedaço de tijolo. Amigo. Assim, ó, este livro faz parte ele não falou nova história, falou assim, de como estamos a contar a história, cada vez mergulhamos mais. Aí contou a história do livro, a história do senhor, né? Cadê o nome dele? Do Luiz Felipe Tomás. Né? E aí falou assim, olha, esse teu amigo é um cara muito importante no Brasil, assim, nada, zero importante assim, porque vaza ser. Porque esse livro é um livro que ninguém procura, ele não existe mais. Nenhuma editora consegue relançá-lo, não sei por quê. E ele virou um item de colecionador que custou 60 euros. 60 euros vezes 7, mais os 10%, mais o transporte, dá R$1 por página. Porque ele tem... Mais o excesso de bagagem. Mais o excesso de bagagem. Ele tem 750 páginas. Então, Peninha, este é o presente do Nós na História. Né? De Celta, espero que pago pelo grupo, então. Sensacional, cara. Estou comovido. O Celta é escrito de uma maneira diferente. Não, é Ceuta, é uma cidade na Espanha. É Ceuta. Sim, é que Celta. Como ele é burro, ele achou que era Celta. Sim, é Ceuta, é uma cidade. Perto do Estreito de Gibraltar. Sim, é o próprio estreito, é o estreito em si, é a ponta do estreito de Gibraltar. E o Potter, na sua burrice constrangedora, não sabia. Toda a expansão portuguesa se inicia com a terrível conquista de Ceuta. Mas é que Ceuta pertence à Espanha absurdamente. Mas é lá embaixo. A Espanha exige... mas é onde está o Eduardo Cudê, onde está o grande Cudê. O Cudê está trabalhando lá, não está trabalhando Não, lá. o Cudê está em Celta, está em Vigo. O Cudê está em Vigo, no norte. A Ceuta é no Mediterrâneo, embaixo, perto de... no Marrocos. Vocês viram por que eu não falei que era para mim o livro? Aí tá minha inteligência emocional. Ele ia dizer, eu quero esse livro porque eu sou torcedor de um time horroroso lá de Porto Alegre, de vermelho, e o nosso treinador está treinando o Celta de Vigo. Então é por isso que eu quero esse livro. E é o Timor, que é time em português. Time em português é Timor. Então é de Ceuta a Timor, que é o time do Eduardo Cudê. Então, deixa eu explicar para os ignorantes que eu não sabia. Não, é que verdade agora, Potter, sem brincadeira, assim, tu não saber é muito revelador e agora não é uma crítica nenhuma piada. Nós não sabermos, a maior parte das pessoas não saber de Ceuta, o Arthur sabia. É em Ceuta que o Brasil português começa a nascer, porque em 1415
os portugueses invadiram e tomaram Ceuta, no Marrocos. Foi uma invasão terrível, ela está totalmente documentada. A Tomada de Ceuta é um livro que existe, e o cronista que o escreveu estava presente. Os portugueses invadiram igual uma cruzada e destruíram tudo, e era uma cidade com pouca defesa. Eles mataram, destruíram e arrasaram a cidade inteira em agosto de 1415. E foi o início. Eles disseram que era uma vingança contra a invasão berbere, né, do ano de 707. Né, cruzando por Gibraltar. Gibraltar são as antigas colunas de Hércules da antiguidade. Né? A humanidade toda se desenvolveu, a civilização é um fruto ali do chamado crescente fértil, né, que é lá o Oriente Médio, né, nasceu lá nos vales do Tigre, do Eufrates, no Egito, e se expandiu pelo Mediterrâneo. Mediterrâneo quer dizer mar no meio da terra. Foi no Mediterrâneo que a humanidade aprendeu, de fato, a navegar, porque o Mediterrâneo era uma piscina, era muito fácil navegar no Mediterrâneo. Né? E o Mediterrâneo tinha, digamos assim, duas bocas, o Estreito de Suez, lá no Egito, e a sua grande boca, que, na verdade, era minúscula, que é o Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules da antiguidade. E os fenícios, que foram os primeiros a cruzá-la, espalharam uma lenda do Mar Tenebroso. Não cruze as colunas de Hércules, que você entrará num oceano. Oceano quer dizer mar circundante. Né? Mediterrâneo quer dizer mar no meio da terra, ou seja, um mar cercado por todos os lados de borda, de margens. Portanto, na verdade, facilmente navegável, com seu regime de águas, a humanidade muito cedo aprendeu. Oceano quer dizer mar circundante, portanto, era um mar que não tinha margens. E os fenícios espalharam logo a lenda de que se chamava... Exatamente, olha que lindo mapa aí. Que os fenícios se chamaram de Mar Tenebroso. E Portugal fica aquém de Gibraltar. Isso é que é muito incrível. Tu tem que cruzar Gibraltar para chegar na última pontinha da Europa, o Finisterra da Europa, onde ficava Portugal, de frente para o Atlântico e não para o Mediterrâneo. Né? E o mais incrível é o seguinte, que o Mediterrâneo, aí vou dar um salto aí, mas é uma coisa que eu sou pirado e adoro compartilhar. O Mediterrâneo era uma grande baixada, tipo o Mar Morto, era um lugar abaixo do nível da terra, porém seco. Era uma planície de areia tipo Saara, uma grande depressão que ficava abaixo do nível do mar, mas era seco. Até que o oceano, que não era ainda o Oceano Atlântico, chamava Tétis, né, um oceano primordial, quando os continentes estavam se separando, rompeu a barreira de Gibraltar e inundou numa cachoeira que ficou, que nem a Cachoeira Foz do Iguaçu, milhões de anos, enchendo o Mediterrâneo de água salgada, cara. Imagina tu tomar um cogumelo e ver isso acontecendo. E aí sobraram duas rochas, uma de cada lado. Uma é a rocha de Tarik, que quer dizer Gibraltar, a rocha de Tarik. Tarik é o nome do líder berbere, né? Berberes são os árabes do Magrebe. Magrebe é a área norte da África, né? São os árabes, são os mouros, né? do Saara, que cruzaram e invadiram, navegaram através do pequeno estreito de Gibraltar, que dá para cruzar a nado, chegaram na rocha de Tarik, que batizaram de Gibraltar, e em 7 anos conquistaram toda a Península Ibérica e demorariam 7 séculos para ser expulsos de lá. Né? E do lado de cá, do lado no hemisfério sul, no lado africano, fica uma ponta maravilhosa de terra onde se localiza Ceuta, que quer dizer a cidade das 7 colinas. Ceuta vem de 7. E do lado fica Tanja, mas Ceuta originalmente foi mais importante. E aí, para dar um fecho e para vocês falarem algo que vocês não sabem, porque eu sei tudo e poderia monopolizar o programa que está falando o tempo inteiro, e é a mim que as pessoas vêm escutar nesse podcast e nesse vídeo, vocês são mero coadjuvantes. Não existe Messi sem Iniesta e Xavi. Presta atenção nisso. Não ganhou nada quando os dois saíram. Então preste atenção no Xavi e no Iniesta que estão atrás de ti. A bola tem que chegar em ti. O Messi está brilhando no outro lugar agora. Não e tá aí, brilhando. cara, falando seríssimo agora, não que isso tudo não fosse, a Espanha exige, e tem todo o direito de exigir,
que a Inglaterra lhe devolva um enclave cravado como um prego no coração da Espanha, que é Gibraltar. Gibraltar, para quem não sabe, pertence à Inglaterra. Foi invadido no ano... Foi invadido e desinvadido milhões de vezes, mas acho que a última invasão foi em 1700 e pouco, foi antes do Napoleão, ali, 1808. Antes A Inglaterra invadiu, tomou Gibraltar e nunca devolveu. E a Espanha exige que seja devolvido. Porém, a Espanha não quer devolver Ceuta, que fica no Marrocos, que foi invadida em 1415 por Portugal. Portugal nunca devolveu, e aí, quando vem o período da União Ibérica, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha ficaram unidos sob o eufemismo União Ibérica, porque, na verdade, a Espanha absorveu Portugal, virou dona de Portugal. A Ceuta, quando Portugal retomou a sua independência com a restauração em 1640, Ceuta continuou pertencendo não a Portugal, mas à Espanha, e a Espanha nunca devolveu. E aí vocês devem ter visto agora um monte de marroquino pulando uma cerca de arame para chegar em Ceuta e em Ceuta pegar um barco e virar cidadão europeu, tal, nesse grande êxodo aí que o mundo vive, que claro que o êxodo dos sírios é muito pior, e dos afegãos e tal, mas também no Marrocos. Então, é esse o lugar, é essa a história, e como a expansão portuguesa se inicia com essa terrível conquista mandada fazer pelo Henrique, o Navegador, e a partir das descobertas dos árabes e do dinheiro saqueado aos árabes em Ceuta, é que se inicia a expansão portuguesa, né? O livro se chama De Ceuta, que é esse primeiro lugar, a Timor, Timor, sei lá, aquela ilha lá na Indonésia, que foi o último lugar onde os portugueses chegaram, porque eles ocupam, juro que vou calar a boca agora, eles chegam em 1415 em Ceuta, tomam Ceuta, iniciam essa expansão, e em 1549 eles estão no Japão, em 1546 eles tomam a Tailândia, em 1551 eles estão na China, e em 1556 o processo chega a Timor, que é o último lugar que eles conquistam, porque o mundo acabou. Se bem que se sabe agora também que eles chegaram na Austrália. A Austrália não foi descoberta pelo capitão Cook e pelos ingleses, foi descoberta antes por um cara chamado Cabreira, eu acho que é um português, que em 1500, sei lá, agora não sei, assim de cabeça, 1560 e tantos, ou 70, chegou na Austrália. Portanto, o processo que se iniciou em 1415, se expandiu até 1580 e os portugueses chegaram no mundo inteiro e são o primeiro povo do mundo a chegar no mundo inteiro. Palmas para os portugueses. Deixa eu apaziguar a minha ignorância e o porquê disso, tá? A grande ignorância é não saber que existia dois, né? Duas coisas diferentes com uma letrinha diferente no meio. Tem um poema do Fernando Pessoa, que é Segunda de Dom Fernando Infante de Portugal, que fala exatamente sobre algo muito parecido sobre isso aí, ou sobre uma das épocas que o Peninha passou, né? Deu-me Deus o seu gládio porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá, em minha face calma, cheio de Deus, não temo o que virá, pois, venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Fernando Pessoa cantava sobre o Dom Fernando, né, que ficou por lá, né? E aí, na explicação do livro, o livro é todo explicado para infantos juvenis como eu, tem assim, Fernando, que ficou de 1402 a 43 na Terra, era o filho mais novo de João com Filipa, e na tradição das monarquias europeias, esse fato deixava no fim da fila do pão, com pouca riqueza e prestígio. Mas, pior que isso, durante as conquistas portuguesas pela África, foi capturado e feito refém pelos muçulmanos, que só o liberariam se Portugal devolvesse a cidade de Ceuta. E aí tá escrito com L, caceta! Mas pode ser que seja grafia portuguesa mesmo. Não sei. Não é. Não é para ter esse erro, cara. Não é para ter esse erro. Eu acho que é um erro, cara. Não é para ter esse erro, né? Aí o seu irmão, o rei Duarte I, não deu muita bola para o pedido e na demora pela resolução do caso, Fernando acabou morrendo por lá, ganhando a alcunha de infante santo por ter dado sua vida pelo país. Isso. Apesar do apelido muito nunca foi beatificado pela igreja. É uma história, porque é o seguinte, ele era irmão eles eram irmãos, né? Os três, né? O Dom Duarte, o infante Dom Henrique. Eu me atrapalhei porque o seguinte, o que eu pensei, né?
pré-restauração, né? Quando o Felipe II, né? É o Felipe II que comanda toda a Isso, Península Ibérica, Felipe né? II. Eu fiquei viajando no mapa e até eu me atrapalhei porque assim falavam em árabe. Só que eu fiquei assim, será que também, porque a Península Ibérica, desculpa, a Espanha, entre aspas, Espanha, todo tempo brigava, né? Foi quem mais brigou, entre aspas, né? Com os árabes. E visitando o sul da Espanha, hoje Espanha, tem as cidades, todas elas ainda permanecem com essa temática. Respiram, né? Uma arquitetura Sim, moura. Granada, Sevilha, uma cidade super moura também. Córdoba. E aí eu fiquei assim, bom, aí está a minha ignorância não saber que existia isso aí. Mas só apazigua, sei lá. Tu falou do Infante Dom Henrique aí, e eu acho que se a gente for falar de Portugal, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque eu entendo menos ainda de Portugal do que o Peninha presume que eu entenda, que deve ser pouco. Agora, se tem uma coisa na história clássica portuguesa que eu acho muito interessante e que é algo que abre espaço para debate, né, Peninha? Eu não sei se isso tá determinado já pela historiografia portuguesa, que é a escola de Sagres. A escola de navegação criada pelo Infante Dom Henrique, que pode ter sido não criada. Isso é verdade ou não é verdade? Qual é que é? Sabe o que é? Quando se fala escola de Sagres, as pessoas, na sua profunda ignorância, tipo... Pensam na cerveja. Pensam na cerveja Sagres, que o Arthur teve a coragem de dizer que era ruim, passou a vida bebendo Brahma, passou a vida bebendo mijo. Não fala de marcas, Penina. Xinga. Não pode falar. Não, mas, por exemplo, eu queria dizer que a Brahma e a Antártida são uma merda. Eu queria dizer que Brahma e Antártida são mijo engarrafado, mas se o Lehmann nos patrocinar, a gente passa a dizer que é boa. A gente bebe mijo. Por exemplo, eu nem gosto da Grupo e nem da KTO, mas, por exemplo, eu estou aqui o tempo inteiro, Gruppen. KTO. Porque eles me compraram. Então, se vocês quiserem, Lehmann, que, aliás, vê o meu canal, que é indicado pela Fundação João Paulo Lehmann, sei lá, como é que é o primeiro nome dele, eu passo a dizer que a Brahma... Não basta indicar, né? Tem que tomar. Tem que mecenar. Aí eu não tomo. Tem que mecenar. Não adianta nada. Mecenas, venham, mecenas. Mas, Escola de Sagres. Escola de Sagres. É que assim, Peninha, eu li rapidamente sobre isso lá, e aí tu vai aumentando as arestas, né? Como tudo no mundo... Não existiu como um espaço físico, só isso que eu queria dizer. Não era um prédio, não era um colégio. Não tem o momento, não tem o processo. A gente, no episódio passado, contou uma história linda dos vikings, né? Adentrando no Canadá e, no caso, na época, América. A própria Amazônia. Exatamente. Então, tipo assim, como disse o Peninha, o mundo navega há muito tempo. Tem muitas histórias de grandes navegadores que passavam pela costa brasileira que botavam índios lá dentro das naus ou caravelas para os caras ajudarem eles. Ou seja, o homem sabe caravelar, nausear. Mas ninguém navegou como os portugueses. Não, é que mas eles copiaram muito dos italianos, que já faziam isso com dos árabes e dos árabes, também, né? Eles conseguiram, claro que eles conseguiram se organizar também, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, com dinheiro lícito ou não. Teve uma organização, tanto que eles conquistaram o mundo, né? Eles foram para não conquistaram, mas conquistaram e melhoraram a navegação. É um processo, né, lento, né, Arthur? Mas é um processo de aprendizado, de somatório, né? De pescadores que cada vez iam um pouquinho mais longe, contavam as histórias, vinham assim. Então, navegar é uma coisa... E de novas tecnologias também a respeito de Gruppen, porque foram os portugueses que introduziram as velas triangulares, né? Porque até então as melhores eram as velas nórdicas, que eram quadradas, né? Então, e os portugueses chamavam de vela redonda, né? É muito engraçado de piada de português que a vela quadrangular era chamada de vela redonda, porque ela ficava bojuda, porque ela ficava com uma barriga, ficava arredondada com o vento, mas era a vela quadrada. E não permitia navegar contra o vento, né? E esses dias eu estava lendo sobre isso. Não essa, né? Essa não permitia. Eles a dos portugueses latina que veio de lastrinas, que quer dizer 3 lados. Era uma vela triangular com a qual você bordejava, né? Bordejar é que nem bordar. Vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Prova de vela das Olimpíadas. É sempre na diagonal. E a triangular eu estava lendo hoje sobre isso, era mais fácil. Bom, vamos lá. Se tem vela, tem vento. Ou tem que ter, né? Se não tem vento, tu para, tu fica perdido. Então, se tem vela, tem vento, tem as correntes marítimas. E eu estava lendo hoje que era mais fácil na época, e ainda deve ser,
E do Maranhão à cidade do Porto, 6.600 quilômetros, 6.000, quase 7.000 quilômetros, ou 6.000, sei lá, do que era na época, ainda, e do Maranhão a Salvador. Sim. Né? Porque ali não, tu vai ter que desrespeitar leis da natureza que eles tinham que respeitar na época para atravessar. É que ali no Maranhão se inicia o que os portugueses batizaram de costa leste-oeste, porque o vento soprava de leste para oeste. Então, quando você chegava nos Lençóis Maranhenses, além de ter um banco de corais horroroso chamado Parcel de Manuel Luiz, que é um banco de corais de 300 metros de altura, onde tem mais de 200 navios naufragados. Você que está nos ouvindo, você que a tua ignorância é tão profunda quanto o Oceano Atlântico, ou talvez as Fossas Marianas, amplie o seu conhecimento. Vocês dois aí, ignorantes também, e botem no Google ali, Parcel de Manuel Luiz. São mais de 200 naufrágios. É um banco de corais de uma beleza extraordinária, que ficava exatamente num ponto da costa brasileira onde os ventos mudavam de direção. Então, você vinha da Europa e fazia a curva e era imediatamente jogado para o Caribe, assim, empurrado até o Caribe, porque... e o Caribe era espanhol e você era preso e morto lá, o português que chegava lá. Então, toda essa conquista do Maranhão e do Amazonas se deu muito tempo depois, que nem aqui no Rio Grande do Sul, que de Laguna, acho que eu já falei isso, né? De Laguna a Punta del Este se estendia a maior costa retilínea do mundo. Sim. Mais de 1.000 quilômetros sem nenhum porto, nenhuma baía, nenhuma reentrância. O que explica o Gaúcho, o que explica o Rio Grande do Sul, o que explica o fato de Porto Alegre ter sido fundada em 1772, quando Salvador foi fundado em 1549. Portanto, Porto Alegre é 230 anos mais moça que Salvador por causa dessa questão náutica. Aí, quando você está no Maranhão e não quer vir para o Brasil, quer voltar para a Europa, essa mesma corrente te empurra e você vai para a Europa com muito mais facilidade. Só que daí não volta também, né? A volta é difícil. Mas existiu a escola de Sagres, Peninha? Não, a escola de Sagres existiu apenas no sentido de escola, no sentido de a escola platônica, a escola, diz aí alguma outra corrente, a escola humanista, a escola renascentista. É nesse sentido, escola no sentido de um grupo de pensamento numa mesma época. Então, quando a gente fala escola de Sagres, fica imaginando que é um prédio, né? E onde é que era o prédio? Não teve um prédio. A escola de Sagres é uma reunião, como o Potter falou, que se mistura no tempo e em vários conceitos distintos de indústria náutica, no sentido da madeira, do corte da madeira, quando é que cortava, tinha a lua certa para cortar. Sabe o que quer dizer madeira de lei? Que a gente diz até hoje, isso aqui é de madeira de lei. Sabe o que quer dizer madeira de lei? Madeira de lei quer dizer que é a madeira que não poderia ser derrubada. Tinha uma lei que impedia a derrubada dela. Isso você sabe como os brasileiros e portugueses sempre foram contra a lei. Quanto mais madeira de lei, mais rápido eles derrubavam aquela ali, né? Mas não nesse período aí, porque daí a lei era rígida, era uma punição muito séria para quem derrubasse carvalho, cedro e todas essas madeiras que serviam para aquela coisa. Daí tinha a questão das cartas náuticas, né, dos portulanos. Portulano é um mapa feito num couro de carneiro, sabe? Aí a cartografia, os instrumentos náuticos, o astrolábio, o sextante, tarará, né? Então, todas as táticas de técnicas de navegação eram estudadas profundamente, né, por cartógrafos judeus, por árabes, e portugueses também. Então, todos esses caras, o Infante atraiu para o reino e conversava com eles. Então, isso criou uma série de desenvolvimentos tecnológicos, quase nível Gruppen, era a ponta da tecnologia, que criou uma tendência que foi batizada muito tempo depois como Escola de Sagres. E quando a gente fala isso, fica imaginando um prédio com o Dom Henrique dando aula. Isso nunca aconteceu, isso nunca existiu. É que eu acho bonito isso aí, porque, na verdade, é o seguinte, né? É incrível, e é bem óbvio que eu vou falar, né? Mas, assim, vamos lá. É incrível como toda a história... ela é muito mal contada pra gente no início e apaixona poucos, deveria apaixonar todo mundo, porque a história é um acúmulo de coisas... Portugal foi o descobridor do mundo. Foi. Mas por um acúmulo de conhecimento...
né, que vai do mais frágil, não, eu usei muito a palavra errada, que vai do mais pequenino pescador, né, até grandes mecenas ou grandes pensadores, filhos da mãe, grandes conquistadores, e dinheiro. Né? E muita grana, porque Portugal foi invadir o mundo não porque tinha um tesão. Talvez os caras que comandavam, esses que dão nome a time, né, ou a ruas e colégios, Bartolomeu, Vasco, Pedro, né, Cristóvão e blá, talvez esses tinham a picadura. Esses estavam emocionados naquele... Eles realmente deviam sentir, porque devia ser um medo desgraçado também, né? Que talvez, né, Peninha, nem fosse tão medo assim. Porque era muita gente navegando, as histórias se cruzavam. Cada vez que eles se jogavam ao mar, eles tinham mais certeza de que aquele mar não era tão... Ele podia, claro, ter as coisas do mar, uma onda gigante, né, um coral gigantesco, sei lá, que eles sabiam que existiam. Sim, e monstros marinhos que hoje está provado que existiam mesmo, que eram gigantes, né? Tudo existia, só que daí na imaginação era o Kraken, um polvo gigante, uma baleia, só que essas baleias gigantes existiam, esses polvos gigantes existiam, essas lulas gigantes existiam. E aí, né, estavam os monstros, né? Claro, aí vão colocando, mas assim, eu acho muito bonito isso, que assim, na verdade, tudo se encadeia. A gente tem 2 momentos aqui. Um deles com a Gruppen que está entrando com a gente hoje, e aí nós vamos chamar o Peninha, porque ele já passou por essa palavra, que é uma notícia de 2017, Peninha. Faz um tempinho já que a gente está gravando isso aqui em novembro de 2021. Que é a seguinte. Pedro Álvares Cabral e sua trupe só conseguiram dar as caras ao Brasil em 1500 porque aprenderam com os melhores. Foi o povo português que inaugurou a chamada Era das Navegações, ainda no século XV, dominando os 7 mares e expandindo blá, 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 blá. Ao lado de Fernão de Magalhães, o capitão Vasco da Gama é considerado um dos expoentes desse período. Que coisa louca, né? O Vasco da Gama ontem perdeu de 4-0 para o Botafogo e vai ficar mais um ano na 2ª divisão. Fechei o parênteses. Tá, mas o Fernão de Magalhães ganhou do Londrina. O capitão Vasco da Gama é considerado um dos expoentes desse período, tendo assinado a façanha de cumprir a rota direta até a Índia pela primeira vez na história. Além de confiar em embarcações de primeira linha, mapas elaborados e na boa e velha ajudinha do vento, tudo que a gente estava falando aqui, era ideal dominar também o uso de instrumentos de navegação. Guiados por equipamentos como o astrolábio, os portugueses diminuíam suas chances de se perder na imensidão azul. A ferramenta era utilizada por marinheiros para medir a altura do sol durante as viagens. Assim conseguia-se estimar a localização. A descoberta de um dos astrolábios utilizados pela tripulação de Vasco da Gama foi revelada recentemente. O objeto era um dos 3.000 artefatos que estavam entre os restos de um navio naufragado, atenção, Peninha, na costa de Omã, em 2014. Então é caravela. Acontece que, até então, o objeto não havia sido estudado com detalhes. Coube a um grupo de cientistas da Universidade de Warwick, lá no Reino Unido, confirmar a hipótese de que se tratava mesmo de um astrolábio. Olha só, análises feitas com escaneamento a laser revelaram as marcações ao longo do disco, separadas quinto entre si. Aqui está o disco, que é feito de bronze, e aqui está a fotinho dele. Que legal, cara. Olha só, velho. Demais. E o astrolábio, o Arthur falou e atrapalhou. Olha ali, cara. Olha ali. Pra gente ver. Olha ali, cara. A marcação da coroa. Que sensacional, velho. E eu não sabia disso. Fico chocado, porque gostaria de saber. Mas se foi no Omã, é o seguinte, o Vasco da Gama... Eu publiquei os diários do Vasco da Gama, sabe? Fiz uma introdução. Pena que não tem mais, mas se você procurar no estande virtual, eu queria reeditar esse livro lá pelo Ivan Pedro Machado. Eu vou escrever. Eu publiquei os diários. O diário do Vasco da Gama, que não é do Vasco da Gama, é de um cara chamado Álvaro Velho, né? E foi incrível o jeito que descobriram que era do Álvaro Velho, porque só tinham sobrado, sobraram 7 possibilidades, porque o diário não está assinado. Né? O diário foi descoberto muito tempo depois. A viagem é de 1498, né? Eles partem em 1497 e voltam em 1499. Eles chegam na Índia em 1498, né? 30 de maio de 1498. Virtual. Chegam em Calicut. E aí
não se sabia de quem era o diário, foi descoberto, sei lá, foi publicado a primeira vez no ano de 1700, 300 anos depois. E aí vão eliminando, até chegar no cara, no tal Álvaro Velho. É demais, porque esse é um diário incrível, né? Incrível e super bem escrito também não, estou exagerando, super bem escrito é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Aliás, você que está aqui ouvindo esse podcast, ele tem que te servir para alguma coisa, ele tem que te servir para ler, para tu desligar o computador, tu desligar o YouTube, tu desligar podcast, que só se fala merda em podcast, inclusive se fala muito bem em merda, você pode ouvir o nosso primeiro episódio, que é justamente sobre a merda, né? Aí tu não ouve aquela bosta daquele flow, tu não ouve o tal Rafinha, que ele é colorado, e tu não ouve nem mesmo a nós por muito tempo, tu ouve a gente, ouve as minhas dicas e vai ler. Então, todo mundo tem que ler, inclusive vocês dois, a carta do Pero Vaz de Caminha, porque é uma carta sublime, é literatura, é bem escrita, é envolvente, tem cheiro, tem aroma, tem som, tem mistério, e tem clareza, e tem profecia. É uma carta maravilhosa. O diário do Álvaro Velho não é assim, é um diário muito mais seco. Mas se você procurar a edição do Eduardo Bueno, vai ter uma introdução de 40 páginas e 180 notas de pé de página. Eu estudei muito. Caralho! Conta toda a viagem. Não, sério, eu 180 notas de pé de página para fuder. Aliás, Peninha, assim que tinha que ser história, Peninha. Assim que tinha que ser história. A história tem que ter notas. Não estou ouvindo nada. Volte. Como Peninha, não, volte. Peninha? Não estou ouvindo. Tá, tira o fone e vem. Tira o fone Vocês e vem. me ouvem? Façam assim, se vocês me ouvem, eu não estou ouvindo nada. Tira o fone. Não estou ouvindo vocês. Ele deve ter desconectado um pouquinho. Fone de ouvido, aí, voltou. Bota o fone e tira o Que fone. bom que eu não... Ah, sim. Ó. Ei, som. Pronto, agora estou ouvindo, sem o fone, vai ver que foi o fone. Mas estava muito melhor sem ouvir vocês. Estava muito melhor, porque daí eu ouvia só a mim, e é uma coisa tão fascinante tudo que eu falo, como é envolvente, como é mágico. Tenho certeza que eu não canso os ouvintes. Mas Álvaro Velho, 180 notas, estávamos a elogiar, dizendo que história tinha que ser assim. Nos livros de história tem que ter nota. Tem que ter nota para explicar aquela palavrinha. Tem. Não, momento. Falando sério, é impossível ler o diário do Álvaro Velho sem notas. É impossível. Não é impossível, mas não dá saco. Não dá saco. Tanto é que uma vez o Davi Coimbra, aquele ninguém, escreveu uma coluna dizendo que a minha introdução desse diário era muito melhor que o diário em si, que é uma falácia, mas a minha introdução é muito mais luxuriante, é muito mais papapá. Por que eu estava falando tudo isso? Porque eram 2 naus e uma caravela. Tá? É muito importante isso. As pessoas dizem assim, as caravelas do Cabral, as caravelas do Colombo, as caravelas... Porra! Pelo amor de Deus, você está ouvindo isso, saiba a imensa, gigantesca diferença entre uma nau e uma caravela. É quase um caminhão e um Fusca. O cara diz assim, eu fui para a Bahia. Foi de quê? De veículo automotor. Qual? Eu não sei se foi um caminhão ou se foi um Fusca. Pelo amor de Deus, eu quero saber se tu foi de caminhão ou se tu foi de Fusca. Né? A caravela é quase um Fusca mesmo, nesse sentido do carinho que as pessoas tinham pelos Fuscas, porque ela era pequena, né? Algumas tinham 12 metros de comprimento, elas tinham no máximo 20 metros de comprimento, 4 a 5 metros de largura, cabia 40, 50 homens no máximo ali dentro, entendeu? E tinha o casco pequeno e ela era feita para navegar contra o vento, muito rapidamente e bem perto da costa. Então, era o navio ideal para as primeiras explorações. Mas depois que as viagens começaram a ficar largas e grandes e que tinham que carregar muito mais mantimento, muito mais pessoas e armamento, porque a caravela quer dizer caravo, é uma palavra árabe, caravela é uma invenção árabe, quer dizer caravo. Caravo quer dizer lagosta, porque tinha a forma de uma lagosta e vivia bem pertinho das rochas, das pedras, navegava muito perto do mar. Nau quer dizer nave. Nave, a palavra nave, a nave, não sei o quê. A nave levou, né? A nave, qual? A la nave vá. A nave vá, exatamente. É nau, né? E eu sempre, naquela peça que vocês viram, sempre fiz a piada de anal, o mais importante é o anal, né? A nau, ela tinha até 40, 50 metros, eventualmente, de comprimento. E
15, 12 metros de largura. Tá, mas por que quando eu falei Vasco da Gama, o Manto linkou já uma caravela? Porque ele precisava de velocidade. Porque você sabe o destino das três, né? Era a nau São Gabriel, a nau São Rafael e a caravela Berrio. A caravela Berrio se desgarrou e foi parar lá no Mar Vermelho. Perdeu, não chegou na Índia. E naufragou ali onde é Omã, entendeu? Então, porque, inclusive, só São... Agora estou chutando, não sei. Mas eu acho que só a São Gabriel que voltou, que era a São Rafael, que era a nave na qual estava o Vasco da Gama. E o irmão dele, Paulo da Gama, estava na outra. O Paulo da Gama, só vou abrir um pequeno parênteses que vocês vão amar, ele deu uma surra no Gilmar Mendes. Ele deu uma surra num alto cara do judiciário. Um juiz condenou ele, né? Eles eram horríveis. O Vasco e o Paulo da Gama eram uma pessoa horrorosa. As pessoas que deram o nome do time Vasco da Gama para o Vasco da Gama certamente não sabiam nada do Real Vasco da Gama. O Real Vasco da Gama era um fodão, pica das galáxias. É que deram nome não para o time, né? Deram nome para um clube de regatas, né? Que tem tudo a ver com o Vasco da Gama. Daí, ok. Criado na última década do século XIX, imagina. Exatamente. Primeiro time no Brasil a ter negro, blá, 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 um time com uma história maravilhosa nessa situação horrível. Nenhum time com uma história maravilhosa fica numa situação horrível. Não, às vezes uma situação horrível por um tempo. Time grande não cai. Time grande não cai. E aí o Paulo da Gama... sobre o STF. A surra de Paulo o Paulo da Gama tinha sido condenado por uma merda lá que fez, não me lembro qual, por um juiz. Aí sabe como é que ele reagiu à condenação? Deu uma surra no juiz. Deu uma surra de pau, uma camaçada de pau no juiz, quebrou o juiz inteiro. Aí foi preso e foi, exilado, mas dentro do reino. Aí, quando o Vasco da Gama foi convidado pelo rei Dom João... Não, pelo rei Dom Manuel, já tinha morrido Dom João II, o rei Dom Manuel é o venturoso por causa disso, convidou o Vasco da Gama, por causa de um astrólogo, astrônomo, um astrólogo judeu chamado Abraão Zacuto, que teve uma visão e disse, aquele é o cara. Viu uma luz assim que veio no Vasco da Gama, falando sério, numa reunião, e ele era todo esotérico, esse Abraão Zacuto, fazia o mapa astral, fazia o Dom Manuel e o Dom João II não tomavam nenhuma decisão antes de jogar o I Ching. Não é jogar o I Ching, mas antes de fazer o mapa astral deles com a Zorionara, sabe? Verdade. Eles liam a 0 hora para ler o horóscopo. Juro. Eles tinham astrônomos e astrólogos. Astronomia e astrologia era a mesma coisa na época, evidentemente. E eles, juro, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar antes os seus astrólogos. Né? Dizer qual é o signo do cara, contratava o cara pelo signo. Qual é o teu signo, Arthur? Virgem. Não ia. Eu iria. Eu sou ariano, né? Áries. Iria cabeça dura. Eu iria abrindo e os gênios, como eu, geminianos e tal, né? E aí ele convidou o Vasco da Gama, juro que vou calar a boca, convidou o Vasco da Gama e o Vasco da Gama disse, só tenho uma exigência. O quê? Que o meu irmão seja o comandante da outra não. Mas o teu irmão está preso. Pois é, aí não vai dar para ele comandar. Sabe que a gente, obviamente, eu acho que 99,9% da população brasileira estuda ou dá de cara apenas com a história do país, né? Do seu país. Eu acho que vale para os americanos também. É difícil pessoas que saibam a história de outros países, né? Eu nunca tinha mergulhado no princípio da história de Portugal, né, que é um país que começa a ser chamado com esse nome, que nem era exatamente esse nome. Pouquinho que eu tô falando, na história completa, é pouquíssimo, né? 2 séculos, sim. 1 século e meio antes de começar a descobrir o Brasil e o mundo. Portugália. Né? Portugale, e assim vai, né? Tanto é que o primeiro texto em língua portuguesa, que é uma coisa meio galega portuguesa, eu tava vendo hoje sobre isso aí, é um texto sobre um cara que estava devendo. Sabe essa história, Peninha? Não. O texto mais antigo da língua portuguesa. Cara, que maravilha. É o devedor, Eduardo. Notícia de Fiadores, de 1175. Ele é considerado o mais antigo texto de língua portuguesa. Foi escrito, na verdade, em uma versão bem arcaica do português atual, o galego português, e a primeira frase é: Notícia fecite Pelágio Romeu de Fiadores.
Traduzindo, Pelágio Romeu informa aqui seus fiadores. Tô Ou fudido. seja, o primeiro texto em português é uma lista de dívidas do coitado Pelágio. Aqui no texto, eu achei isso aqui no texto. Maravilha, sensacional. Morrendo e aprendendo. Super interessante. Finalmente Então, aprendi uma coisa contigo, Potter. mas não foi comigo, foi super interessante. Eu só li para ti aqui. Mas aí, Peninha... É boa, assim, super. Vamos fazer o elogio aqui da super novo, interessante, né? É boa Assim, mesmo. ó, Como é boa, né? eu E a comprei tal esse Aventuras da História. Eu comprei esse livrinho aqui, ó, chamado Brevíssima Mostra aí História de pra mim. Portugal, para ler no voo, né? Tá aqui. De do Oliveira Marques. A.H. do Oliveira Marques, né? Tá aqui. Que é muito elogiado em Portugal, lá tá na, sei lá, 8ª edição já, esse aqui, eu acho. Que é pequenininho e é legal e é interessante, mas assim, aqui tem os primórdios de Portugal. E aí o seguinte, Portugal, a gente conhece a história como descobrimento, né? O descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. Portugal é um balaio de gato. É muito difícil de começar a história de Portugal. Porque assim, o que tu vai fazer? Eu te pergunto, Peninha. Tu vai traçar o que é hoje o estado de Portugal e aí tu vai ver o que aconteceu naquelas terras? Né? Como é que se faz isso com um país europeu? Vocês me permitem ler o genial Eduardo Bueno? Eu tinha que fazer uma introdução geral a Portugal no meu livro Viagem do Descobrimento, tá? Eu não me lembrava dessa parte porque esse livro é cheio de notinhas laterais, tá? Tá vendo aqui? Ó, o texto fica aqui. Essa coleção toda, né? Essa coleção é cheia dessas notinhas que foi, desculpe, uma invenção genial da minha parte, embora eu tenha roubado da National Geographic. Tá? E aí eu tinha que fazer um resumo de Portugal. Posso ler o meu resumo de Portugal? Posso. É bem curtinho. Na saga de Portugal, mito e história se mesclam de forma quase indissolúvel. A ancestral tradição céltico-druida, o paganismo germânico, o misticismo islâmico, as lendas de cavalaria de Carlos Magno, as antigas profecias bíblicas, as fábulas milenaristas, os templários e sua busca pelo Santo Graal, o espírito das cruzadas. Todos esses ingredientes se mesclam para fundir a nacionalidade lusitana e moldar o projeto utópico de conquistar o mundo pela navegação. A origem etimológica de Portocale é nebulosa, mas a palavra talvez signifique Porto da Gália ou Porto da França, pois ali os romanos desembarcavam para uma de suas formas de conquista da Gália. Mas para o genial escritor irlandês James Joyce, o país, na verdade, deveria se chamar Porthcawl, ou seja, o porto do chamamento, cujo sinal seria prontamente atendido pelas demais nações da velha Europa, onde se lançariam pela a conquista do globo. Mas esse Eduardo Bueno é muito bom. Que baita editor. Cara. Parabéns para o editor. Que baita edição de livro. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada morre. Fernando Pessoa, Ulisses, e aí eu dou de cara com uma coincidência lá. O nome do hotel que eu estava era Olicipo. Sim, que é o nome original de Lisboa, cidade de Ulisses. E a história é maravilhosa, Arthur, porque os caras... O nome de Lisboa... Foi vários nomes. Lisboa teve vários nomes, né? Foi vários, vários nomes, né? E Olicipo é porque eles linkam com Homero. Eles linkam, porque eles disseram que naquele... E existe uma lógica tremenda nessa. Se todo o navegar de Homero foi pelo Mediterrâneo, né? Ele pode ter, dando uma escapadinha... Os mares de Telêmaco. Por ali, para ter chegado em Lisboa e ter criado a cidade, entre aspas, de Lisboa. E aí, Olicipo seria, como disse o Peninha, a cidade, né, de Ulisses, né? E as coisas se encaixam assim, né? É bonito isso, é muito bonito. É bonito mesmo, é muito bonito mesmo. Para acabar o programa, tá? Essa provocação é boa. KTO lida com probabilidades. A probabilidade de Napoleão perder a guerra foi-se, e assim foi em Waterloo.
que foi só a cereja do bolo, né? Ele vinha já fechando vários e vários contratos para... Inclusive, tem aquela frase, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Mas, e bom, foi por causa de Napoleão que todo o reino de Portugal, forcei, mas grande parte se muda para uma das suas colônias aqui no Brasil, né? E isso muda a história do Brasil completamente. Mas, Peninha, essa provocação é boa, porque essa é uma provocação para quem entende realmente de história. E se Napoleão tivesse vencido, o Brasil teria virado Portugal? Nós seríamos hoje chamados de Portugal? Para eles manterem a honra de que Portugal não foi acabado? O que teria acontecido? Cara, é relativamente fácil saber, né? O Napoleão nutria um imenso desprezo pelo Novo Mundo, né? Pelo que viria a se chamar América, já se chamava América. Tanto é que ele vendeu todo o território da Louisiana para os Estados Unidos, né? Eles tinham uma admiração pela chamada Revolução Americana, né, de 1776, que é uma revolução democrática. Cabe lembrar que não existia mais república no mundo, né? A república é uma invenção grega que tinha se dado bem em Roma, e aí o Júlio César instaurou uma ditadura e Roma deixou de ser uma república, e desde então a república estava morta. Alguém diz, não, mas tinha república na Suíça. A Suíça não existe, a Suíça é um lixo, como todos sabemos, né? A Suíça não presta, nunca prestou. Então não existia mais república. São os Founding Fathers, né? Os americanos lá, Benjamin Franklin, George Washington, blá, blá, que recriam a ideia de república, né? Então, através do Tocqueville e vários filósofos extraordinários franceses. Mesmo assim, o Napoleão olhava os Estados Unidos com certa admiração, mas também com certo, assim, sabe, constava uma coisa assim, novo mundo. Tanto é que ele vende a Louisiana, né, para os Estados Unidos, abrindo mão de uma gigantesca colônia francesa no Novo Mundo, que tinha custado muito sangue e muita guerra de conquista para os franceses serem donos de New Orleans e de toda aquela região. Então, tu imagina o que ele ia achar da América do Brasil. Ele ignorou a América Espanhola, porque ele botou o irmão dele como rei da Espanha, né? Ele invadiu a Espanha fez um acordo com ele, ele prometeu que ia manter a autonomia da Espanha, ignorou a Espanha, né? A Carlota Joaquina, nesse sentido, que era filha, ele botou primeiro o irmão da Carlota Joaquina como rei, depois destituiu o cara com humilhação, né? Porque o pai da Carlota não aceitou, foi o pai da Carlota e do irmão, e foi escanteado pelo Napoleão. Ele botou o irmão traíra da Carlota no poder na Espanha, afastou o cara e botou o seu próprio irmão, e o irmão dele, Napoleão, que cagou para a América Latina, e isso provocou a independência dos países da América Espanhola. E a América Espanhola se fragmentou em vários pequenos países, em vez de manter a unidade, Vice-Reino do Prata, Gran Colômbia, Nova Espanha, que era o México, se fragmentou em vários pequenos países, todos viraram república e todos aboliram a escravidão. Então, o que ia acontecer no Brasil? O Brasil ia se separar de Portugal, ia virar pequenos países, ia abolir a escravidão, ia virar uma república, e seria um lugar 20 vezes melhor do que esta merda aqui. Claro, depende do meu humor, entendeu? Eu poderia dizer o contrário. Ainda bem que o Brasil manteve a sua unidade. Mas quando você sabe, não só para encerrar, porque além de estar encerrando o programa, a gente vai entrar no ano do bicentenário da independência. E o que tem que ficar claro é o seguinte, o Brasil foi o único país do mundo que, ao proclamar sua independência, se manteve monarquia, com um rei que era filho do rei do país do qual se separou, e que não aboliu a escravidão. Então, quando o cara gritou independência ou morte, ele gritou independência ou morte para branco. Os negros continuaram escravos. E isso não é revisionismo, isso é a verdade. O Brasil não aboliu a escravidão. E o Napoleão era contra a escravidão, né? Então, se o Napoleão não tivesse
se tivesse invadido Portugal e não... Foi isso que tu perguntou, né? Não, tivesse vencido a guerra, né? Tivesse vencido a guerra, ele ia cagar para o Brasil, como cagou para as Américas, e o Brasil ia seguir o seu próprio caminho, e se as elites do agronegócio não tivessem plantando soja transgênica, derrubando a Amazônia e botando gado e criando pasto em vez de floresta, se essa elite rural não tivesse vencido no Brasil, o povo teria vencido e o Brasil teria virado 6 ou 7 repúblicas, todas elas republicanas e sem escravidão. Eu vi hoje um texto de um dos, não lembro exatamente quem foi que escreveu esse texto, mas ele disse que a grande chance seria por honra. Eles viriam para o Brasil, mudariam o nome do Brasil para manter Portugal vivo, porque Portugal era um império que estava sendo derrubado, né? Ou o final de um império, né, no caso, né? Eu digo império porque conquistou, alemar muitas coisas. E aí eles fecham com isso aí. Já tinha uma treta portuguesa com os ingleses, que não... Por que os ingleses fizeram a Revolução Industrial, né? E aquela coisa toda. E tinha treta com Portugal porque, tipo assim, se tem escravidão, não tem gente livre ganhando dinheiro e alimentando o que a industrialização precisa. Sim, né? E aqui no Brasil, tanto que é daí que vem a expressão para o inglês ver, né? Que sim, né, sim. Depois, é de 1845, mas é nesse contexto. Sim, nesse contexto, né? Então, os caras falaram, não, viriam, a corte portuguesa viria para o Brasil, não seria Brasil o nome, seria Portugal, porque eles queriam manter essa coisa de ainda estamos vivos em algum lugar do mundo. Tá, mas na tua tese, nessa tua pergunta, então, o Napoleão ganhou a guerra, conquistou Portugal, como a gente fala, e a família real conseguiu fugir? Sim, porque na fugiu, minha eu achei que... fugiu. Tá. Conseguiu fugir como conseguiu, né? Fugiu mesmo. E aí ficariam aqui no Brasil. Como Napoleão não ia pegar um monte de barco, tô sendo bem grosseiro, e viria pra cá conquistar aqui. Foda-se, como tu falou aí, né? Foda-se. Mas a escravidão... Cagou pra Louisiana. Mas é louco isso, né? A gente teria acabado com a escravidão antes, de uma maneira diferente, e a gente teria uma história bem diferente. E a KTO seria ainda melhor do que ela já é, e a Grupo mas a comida não seria tão boa. A comida não seria tão boa. A comida. Não. O que é essa tua camisa aí, É uma camisa do Kanye West. De um dos apelidos dele, chamado... Um dos piores seres humanos do mundo. E tu aí usa ele no peito. A gente falou de grandes seres humanos que são péssimos seres humanos que são adorados até hoje. Então, tudo está encaixado aqui. Muito obrigado, KTO. Muito obrigado. A Grupem, a nossa nova parceira. Considerações finais. Considerações finais, sempre quando a gente fala considerações finais, elas são finais e curtas. Do Peninha. E curtas, né? Então, algo mais a dizer para a gente acabar isso, deixar para a história esse capítulo? Eu queria dizer que o jogo de azar e das apostas é uma das coisas que tornou a humanidade muito melhor. O dinheiro do jogo fez com que os Estados Unidos virasse o que virasse, então aposte na KTO. E eu queria dizer a KTO que fica realmente em Malta, tem vários... Fica no meio do Mediterrâneo. Fica no meio do Mediterrâneo. E eu também queria dizer, por fim, que... realmente muitos sites pornográficos eles roubam os teus dados, então é indispensável que você tenha os serviços da Grupem, ainda mais nesse momento que o dono da Grupem está passando por aflições filosófico-espirituais. Então, por favor, consuma KTO e Grupem, porque todo esse mar de conhecimento com o qual eu inundo a secura da sua mente é patrocinado pela Grupem e pela KTO. Um abraço a todos vocês e um beijo àqueles que elogiam eu e o Arthur também no Nós na História. Porque esses são os grandes comentaristas de futebol. O Peninha tem gente que elogia. Sozinho, o Peninha sozinho é um peladeiro. É um menino com uma bola no recreio, correndo com ela e driblando todo mundo sem nenhuma direção. Eu e o Arthur somos os astrolábios do Peninha no Nós na História. O astrolábio e o sextante. Não, o Arthur é o astro, tu é o lábio. Grandes lábios. Nossa História volta na semana que vem. Muito obrigado a Grupem e a KTO que estão com a gente nessa aqui. Espalhem, compartilhem. Não adianta nada nos escutar e nos ver sem espalhar e compartilhar. E muito obrigado a você que já coloca a gente entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil naquele ranking no Spotify. E se a gente for adentrar naquelas categorias, sociedade e cultura, a gente está mais à frente ainda. Muito obrigado. E a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.